Oi, gente, eu sou Cami Bonzani, energia favorável da semana. 10 de espadas. E o naipe de espadas fala da mente. No 10 de espadas, você teve como se aquilo que foi gerado na mente foi destruindo a pessoa. Então, aquilo que foi gerado na mente de uma pessoa em termos de crenças, valores, conceitos e ideias foi o que gerou um comportamento autodestrutivo ou um comportamento que permitiu, que ela se colocasse e se mantivesse em situações que a destruíam, que a machucavam, que eram tóxicas, abusivas, Pode ser que o 10 de espadas saia em situações em que as pessoas, vamos dizer assim, tiveram pessoas que apunhalaram essa pessoa pelas costas. Mas é como se parte das atitudes dessa pessoa ou a forma como ela agia dava espaço. Então, imagina assim, que essa pessoa que caiu aqui com as 10 espadas nas costas, ela deu as costas, imagina que ela estava de costas quando ela foi apunhalada. Então, é como se ela tivesse ou confiado, em pessoas que ela não deveria confiar, ou ela não estivesse consciente sobre essas pessoas, ou situações, enfim, mas que vai envolver pessoas e tal. Então, é como se ela tivesse agido de uma forma que permitiu que ela fosse apunhalada, E essa forma dela agir, esse comportamento, tem a ver com as crenças, as ideias, os valores, tal, que foram implantados na mente dela. Isso não é culpa da pessoa, isso é uma condição. Não tem como aprender a não ser aprendendo, não tem como conhecer o caminho a não ser passando por ele. Não tem como você conhecer uma pessoa, por exemplo, você falar, de forma dela com consciência, se você não tem consciência sobre ela e principalmente se você não tem consciência sobre você. E não tem como você adquirir essa consciência sobre você, a não ser se conhecendo. Sendo que essas crenças até que foram implantadas aqui na mente, tanto no 10 de espadas como em outros naipes, outras cartas de espadas, Essas crenças, elas vieram desde que a pessoa nasceu, se bobear desde que a pessoa estava dentro da barriga da mãe, se bobear desde a encarnação passada. Então, assim, isso não tem como, isso não é uma questão de culpa, isso é uma questão do processo de purificação, processo de autoconhecimento, processo de conscientização, de elevação espiritual. Necessariamente você tem que passar pelo processo, é como se fosse isso, Assim como o fruto precisa do tempo para amadurecer na árvore, você precisa passar por um processo de amadurecimento espiritual. E, infelizmente, você vai passar por situações assim que através delas você vai se conscientizando, Quando isso acontecer, não é todo mundo que se conscientiza também. Mas o que acontece? Essas espadas, que feriram essa pessoa de morte. Então foram 10 espadadas nas costas, aqui na linha da coluna, como eu costumo falar. Feriram ela de morte. O 10 de espadas pode representar a dor da morte. E quando eu digo dor da morte, é uma dor muito forte, é uma dor muito profunda, é um grande, grande sofrimento, é a alma sentindo a dor da morte. E é como se a pessoa tivesse chegado nesse estado, como eu estou falando, principalmente por conta das crenças que foram implantadas na mente dela, por conta da programação a qual ela foi submetida. Então, eu vou dar um exemplo. Isso é um exemplo, cabe para muitas situações. Imagina que uma pessoa, ela se casou porque ela aprendeu na igreja que ela tinha que se casar. E aí ela
casou, enfim, e aí ela tá muito infeliz no casamento dela, e ela nem gosta dessa pessoa que ela tá casada, seja lá porque ela casou sem gostar, por conveniência, por causa da religião, dos pais ou algum outro motivo, ou porque ela deixou de gostar da pessoa no meio do caminho, mas ela não gosta dessa pessoa e ela tá infeliz, ela tá muito infeliz. Aí pode chegar num ponto em que ela sinta essa dor aqui do 10 de espadas, dor da morte. Mas vamos dizer que o motivo que faz ela ficar nesse casamento, dentro desse exemplo, não fosse por dependência financeira, né, ou enfim, alguma necessidade ali, né, uma questão de sobrevivência, alguma coisa. Fosse por causa da crença, por causa que ela tem essa crença, aí eu tô falando de uma crença, você imagina que no 10 de espadas tem N crenças, mas vamos supor essa uma crença da pessoa, que ela aprendeu que por causa da religião, ou que tá escrito na Bíblia, ou não sei o que, ela deveria ficar casada com essa pessoa. Então assim, o que tá apunhalando ela pelas costas, é como o que está matando ela, o que está fazendo com que ela fique nessa situação e se submeta, né, a essa situação de grande sofrimento que está destruindo ela e está fazendo com que ela perca a vida dela, é essa crença de que ela tem que ficar casada. Então a crença atua contra ela. Mas você tem um ponto aqui no 10 de espadas, que tanto o 10 de espadas representa o pico da dor, como pode representar o fim da dor. Então, o que acontece? Quando a pessoa... vamos dizer que por causa dessas crenças, foi construído um homem, entre aspas, né, ou uma mulher dentro da mente dessa pessoa, que é como se fosse uma projeção do ego. Então, essa pessoa ela está se identificando com um ser ou com uma personalidade. E essa personalidade é essa pessoa, né, que foi projetada no inconsciente dela a partir dessas crenças. E ela se identifica com essa pessoa. Então, é como se ela falasse assim: eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou espírita, né? Ou eu sou tal pessoa, ou eu sou isso aqui, ou eu sou médica, ou eu sou advogado, ou eu sou alguma coisa, que é uma projeção de crenças e de uma imagem tal do ego que ela está se identificando. Quando você chegou no pico da dor do 10 de espadas, é como se você tivesse que mudar. Porque é como se a dor chegasse num ponto insuportável que não dá mais. Então você tem que abandonar essa crença aqui. Você tem que abandonar esse valor, você tem que abandonar essa ideia. Como eu falei nesse caso, né, são várias ideias, são vários valores, várias crenças. E quando eu abandonar isso aqui, eu largar mão dessa ideia, então, por exemplo, dentro do exemplo que eu falei, eu pego e digo assim: tá, me falaram que eu tinha que ficar casada, que Deus disse que eu tinha que ficar casada, que eu tinha que casar, que não podia separar, não sei o quê, mas eu vou separar. Eu não sigo mais isso, eu não vou mais seguir esse ensinamento, esse mandamento, essa crença, porque eu cheguei num ponto de sofrimento que simplesmente não dá mais. Aí, o que acontece? Quando eu chego no ponto aqui do 10 de espadas, né? Do pico da dor, e eu tenho que mudar, e eu tenho que romper, e eu tenho que finalizar com essa crença, o que está acontecendo? Este velho homem, esta velha mulher está morrendo. E eu estou matando, né? Como as espadas estão aqui na linha da coluna, é aquilo que dava sustentação para esse homem, para essa mulher. Então, todas aquelas crenças, né? Ou todas essas crenças, todos esses valores, que eram o que erigiam essa personalidade falsa, ou essa personalidade a partir do ego, ela vai ser destruída, né? Toda essa estrutura de crenças, consequentemente vai ser destruída essa falsa personalidade, essa pessoa. Necessariamente eu tenho que abandonar essa pessoa. Por quê? Porque eu cheguei num ponto da dor que simplesmente não dá mais. E cabe bem nesse 10 de espadas, né? Aquela frase: depois da meia-noite só pode amanhecer. E esse amanhecer é como se você tivesse chegado num pico de dor que necessariamente você teve que se conscientizar de que aquilo não servia mais para você.
Então, energia favorável da semana: rompimento, finalização com o que é tóxico, abusivo e te faz sofrer, e principalmente em termos de crenças e comportamentos que estão te levando para destruição e não para a vida. Muito obrigada, ótima semana para todos nós. Você gostou do vídeo? Então curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.